arborização das cidades nordestinas com espécies nativas da flora regional. É o tema do trabalho. A introdução. As primeiras árvores em vias públicas, elas surgem na Pérsia, Egito e na Índia. Mas as primeiras ruas arborizadas, elas datam em Paris, na França. Mais na frente eu vou estar falando sobre isso. E no Brasil, a arborização urbana é um processo novo que aconteceu aproximadamente 120 anos atrás. O Brasil também é considerado como o primeiro país em biodiversidade do mundo. A realidade dos biomas brasileiros. Eu vou abordar apenas dois, mas eu coloquei aqui um parâmetro geral, uma visão geral dos biomas brasileiros em ordem de preservação decrescente. Então, primeiro está o Pantanal, que tem 86,77% de sua área total preservada. E em último está a Mata Atlântica com 26,77%. E a gente observa aqui a Caatinga, que tem 62,76% de área preservada. Por que eu citei a Caatinga? Porque eu quero apenas a parte do Nordeste. Então, o que tem no Nordeste, Caatinga e Mata Atlântica. São duas áreas que estão sendo devastadas periodicamente pelos seres humanos. Os objetivos do trabalho, a gente tem um objetivo geral, que é analisar a importância da utilização de espécies da flora regional na arborização das cidades nordestinas. Então, explicar a importância da arborização, evidenciar a redução dos biomas brasileiros pela ação antrópica e justificar a utilização de espécies nativas na arborização como forma de preservação. São os objetivos do nosso trabalho. O histórico, como eu falei anteriormente, teve início em Paris no ano de 1660, com o objetivo de embelezar a cidade e também de dar suporte para os militares, no caso das ações dos militares durante as investidas, e servia também como material para barricada, que é aquelas barreiras improvisadas. E no Brasil, o objetivo inicial da arborização foi enfeitar a cidade para o casamento de Dom Pedro I. Esse foi o objetivo. Os benefícios da arborização. A melhoria do microclima. A gente sabe que uma cidade bem arborizada, ela tem um clima melhor, a questão da temperatura é mais amena. O ar é mais umidificado por conta da evapotranspiração. A árvore, ela absorve a água do solo, então isso não deixa o solo encharcar e evita enchentes. Reduz a poluição, tanto atmosférica, porque ela pega os gases poluentes, ela absorve e libera o oxigênio, e também reduz a poluição sonora, porque as árvores, elas abafam o som, elas retêm o som para si, e a gente tem uma redução significativa na quantidade de emissão sonora nas grandes cidades. Melhora a qualidade de vida das pessoas, em função do que foi citado anteriormente, a microclima bem adequado, a umidificação do ar, o ar está próprio para a respiração, a absorção da água do solo, ou seja, evita enchentes, consequentemente, proliferação de doenças, redução da poluição atmosférica, então também ajuda na respiração das pessoas, evita o processo de doenças respiratórias, sonora, então isso consequentemente melhora a qualidade de vida, além de também proporcionar um bem-estar psicológico para as pessoas. Fornece sombra, aumenta o potencial turístico da cidade, porque uma cidade bem arborizada traz turistas, e também tem como benefício o seguinte: uma árvore ela chega a transpirar cerca de 0,3 litros de água por dia, por metro cúbico de copa. Então, cada metro cúbico de copa transpira o equivalente a 3 litros de água por dia. Isso somando uma árvore de grande porte, ou seja, com uns 10 metros cúbicos de copa, 120 metros cúbicos de copa, ela libera aproximadamente 400 litros de água por dia. Isso equivale a 5 ar-condicionados ligados 24 horas por dia. Então, é uma redução significativa na questão da temperatura das cidades. Os investimentos, a gente tem duas cidades que são tidas como modelo de arborização no Brasil, que é a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Só que ela tem um problema, ela é uma cidade bastante arborizada, mas ela tem um problema de espécies exóticas em sua composição florística. E Maringá, que ela foi totalmente projetada
de acordo com o relevo, com a vegetação local. E a gente encontra em Maringá ainda muito nativo, muita espécie nativa da flora e questão até mesmo dos rios, foi tudo bem preservado nessa cidade. Então, essas duas elas são consideradas modelos de arborização no Brasil. Justificativas da arborização. Um levantamento feito nos Estados Unidos mostra que uma árvore ela consome, em média, em números de dinheiro, né, em números de dólares, aproximadamente 16,62 dólares. Uma pessoa, um habitante, ele tem um custo de 6,75 dólares. Só que aí a gente observa que o resultado obtido é que cada dólar gasto em uma árvore tem um retorno de 3,78 dólares. Ou seja, ele gastou 16 dólares, isso multiplicado por 3,78 dólares, então tem um retorno de aproximadamente 278% em cima do valor investido na árvore. Isso incluso todos os gastos, todos os custos de manutenção dessa árvore. A situação da biodiversidade brasileira. Então, as taxas de extinção são mais conhecidas entre aves e mamíferos, porque são compostos nos grupos maiores de espécies. Então, 85% de espécies de mamíferos, lá considerada de extinção, 113 espécies de pássaros e 384 de angiospermas. Só que esses números eles não são reais, eles são números otimistas. Isso são dados de acordo com os últimos, desde 1600, dados obtidos por Primac e Rodrigues, que dão esses números. E eles mesmos observaram que isso aí é um número que não está numa situação real da destruição da biodiversidade, da perda. As estimativas de plantas conhecidas no Brasil e no mundo. Então a gente tem no reino plante, a nível de mundo está entre 264 mil a 279.400 espécies. No Brasil a gente tem 45 mil a 49.500 espécies de plantas geral. Briófita, no Brasil, vamos registrar só para o Brasil, a gente tem cerca de 3.100 briófitas conhecidas. Pteridófitas está entre 1.200 e 1.400 espécies de pteridófitas. 15 de gimnospermas e 40.000 a 45.000 de angiospermas. Então, esses números eles não são confortantes para nós, para os pesquisadores, porque isso ainda mostra que tem muita espécie para ser descoberta. Essas são apenas as que são conhecidas a nível de mundo. Então, as ameaças à biodiversidade brasileira, elas trazem a devastação dessa biodiversidade para as perdas consideráveis na fauna e na flora. Consequentemente, reduz a disponibilidade de material genético para conhecer e catalogar essas espécies que estão sendo perdidas. Ora, uma vez que a gente perde essa espécie, a gente não consegue identificar, não consegue catalogar essa espécie. E impede o conhecimento, em geral, de outras espécies afins, que dependem daquelas que foram perdidas. A gente termina não conhecendo o hábito natural daquela espécie. A situação do Brasil em relação ao mundo. Ora, eu falei anteriormente que o Brasil ele é considerado o primeiro país em riqueza natural, em biodiversidade. O Brasil ele é considerado como um país de maior megadiversidade no mundo. Esse grupo é composto por 17 países e o Brasil está no topo da lista como o mais importante megadiverso do mundo. As pesquisas em relação às riquezas naturais no Brasil, elas são muitas, mas ainda estão aquém do necessário para se conhecer as espécies botânicas da nossa região, do nosso país. Métodos para a preservação da biodiversidade brasileira. Então, existem situações que estão sendo criadas, foram criadas para salvar os biomas brasileiros, a biodiversidade. Entre eles está a criação de jardins botânicos, que esses jardins eles conservam uma grande quantidade de espécies, preferencialmente nativas. Áreas verdes em geral, como parques, praças e jardins. A urbanização urbana, a arborização urbana, nesse caso, a gente está falando de arborização de ruas, praças, avenidas e canteiros centrais nas grandes cidades. Unidades de conservação,
essas unidades elas são feitas em propriedades privadas, propriedades rurais privadas, que são ações relevantes para a preservação, conservação e restauração da biodiversidade, uma vez que uma arborização feita com espécies nativas, ela vai trazer de volta aquela fauna que estava sendo perdida por conta de espécies exóticas que não fazem parte da alimentação delas. Consciência ecológica. Esse é um tópico para se pensar. O que é que nós temos feito enquanto seres antrópicos, seres pensantes, seres inteligentes, com a nossa natureza, com a nossa diversidade, com a nosso meio natural? Então, observe, as causas das ações antrópicas, a destruição da diversidade. As ações queimadas, retirada de madeira, criação de pasto, retirada de vegetação para o turismo. Essa vegetação é aquele restinga, aquelas espécies que são ditas como exploradoras, que são as pioneiras, elas chegam logo na região, elas são retiradas para o turismo. O turista ele quer chegar e encontrar um lugar limpo e não conhece. E as pessoas às vezes chegam lá e retiram essa vegetação, consequentemente está impedindo o desenvolver da natureza. A retirada de madeira, isso tanto para a construção, para a fabricação de carvão vegetal, quanto para a queimada direta em usinas, e as queimadas que são feitas para a agricultura, a criação de pasto também, que devasta uma grande área de floresta nativa, e a introdução de espécies exóticas com potencial invasor, que é considerado como o segundo maior problema para a biodiversidade local, nativo. Só perde realmente para a ação antrópica direta. E uma terceira causa de perda de biodiversidade, que não é nem uma perda total, é uma transformação, é a seleção natural, que se retira aquela espécie que é menos adaptada e fica no lugar aquela que for mais adaptada. Concluindo, a gente observa que a devastação dos biomas brasileiros é mais rápida que as medidas de preservação desses biomas. Então os homens eles destroem muito mais do que conservam, do que preservam. A quantidade de pessoas que está destruindo o bioma é muito grande para a quantidade de pessoas que estão tentando preservá-los. Então isso precisa mudar. A diversidade de ações, também de ações humanas, aceleram ainda mais esse processo de destruição. Já não basta o que acontece naturalmente, porque existem queimadas naturais, existem perdas naturais na biodiversidade, e o homem está acelerando esse processo. Então, precisa se reverter isso o mais rápido possível. É preciso investir na preservação dos biomas, e uma das maneiras de se investir nessa preservação é exatamente a elaboração de um plano de arborização urbana adequado, utilizando exclusivamente espécies nativas da região. E para fechar um pensamento, somente quando as ações antrópicas forem reduzidas a tal ponto que a natureza ela consiga se recuperar, os humanos serão verdadeiramente felizes. Esse pensamento, ele traz a ideia exatamente de que a gente precisa mudar as nossas concepções, as nossas atitudes, para que a gente consiga realmente encontrar felicidade. Como? Preservando aquilo que é natural, preservando a natureza, só assim a gente vai conseguir realmente ser feliz. Obrigado.